Convidar agora a Matelane para poder compor a mesa, Matelane dos Anjos Resende, nossa companheira de luta. Matelane vai estar tratando, então, da luta no Hospital Universitário. Ela é servidora, tá, e técnica em enfermagem do Hospital das Clínicas, é graduada em Psicologia pela Universidade FUMEC, com formação técnica em Radiologia Médica e Radiodiagnóstico e especialização em Gestão de Saúde Mental. Na UFMG, ela atua desde 1994 na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras do Hospital Universitário. Atualmente está na coordenação geral dos SINDIPs, onde desempenha papel fundamental na garantia dos direitos e das condições de trabalho dos profissionais da saúde. Obrigada, Matelane. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Só muda a gente. Primeiramente, vai ser uma pretensão enorme, né? Tentar reduzir, né? Resumir aí a história, né? Da atuação dos SINDIPs, né? No hospital. Porque, na verdade, são aí 32 anos aí de luta dentro daquele gigante lá, que é onde a gente se sente. Isso mesmo, obrigada. Onde a gente se sente, até pelas particularidades lá, um pouco menos RJ1, né, do que aqui no campus. Mas isso é uma crítica, porque a gente vê as diferenças, né, as batalhas que a gente tem que enfrentar. O Hospital das Clínicas, na verdade, ele foi fundado, né, em 1955. Eu vou fazer um breve histórico aqui para entender, tá, gente, o contexto da atuação do sindicato. E o sindicato, ele foi em 1992. Então, tem uma distância aí, né, que a gente vai lembrar. E, atualmente, a estrutura do Hospital das Clínicas, ela tem a composição daquele prédio principal e os 7 ambulatórios ali, né? A gente poderia passar o dia inteiro aqui falando do hospital, a gente que gosta de lá e que está lá porque gosta, porque tem que gostar mesmo, diante das crises que lá sempre tiveram, mas que agora elas parecem que estão mais acirradas. E a gente poderia passar, mas eu vou tentar resumir aqui. As crises por falta de material e por falta de pessoal, elas aconteceram e elas foram dribladas de algumas formas. Primeiramente, né, foram colocados lá a terceirização do ano, né, dos profissionais através da empresa Fundep, né, o dinheiro da pesquisa ele era colocado com os trabalhadores, eram terceirizados via CLT, porém eles tinham uma capacidade de entender e pertencimento no hospital, por quê? Era um plano de terceirização que eles tinham a mesma jornada dos servidores. Então, assim, a gente sente essa diferença hoje quando a gente trata com outros que não têm esse pertencimento. Então, eles fazem uma jornada de 30 horas semanais também. Só que a gente experimentava de uma forma cíclica, cada vez a Fundep fazia o quê? Uma demissão total e mudança de pessoas. Alguns eram mantidos e outros não. Então, isso fazia com que o hospital ficava em constante treinamento de pessoas também. Isso numa jornada, né, de uma assistência muito específica, isso dificulta um pouco, mas ocorria. Então, de vez em quando, mandava todo mundo embora e depois recontratava. E, enquanto isso, já tinha a questão dos concursos de RJ1, que nunca eram muito suficientes para poder preencher as vagas necessárias lá, porque já tinha as aposentadorias e tinha as ausências, né? Então, tinha esse universo de CLT com o RJ1. A gente recebia também uma gratificação, que chamava GAI, né? Não sei se quem é mais antigo aí lembra dessa GAI, né? É uma gratificação que a gente tinha, né, de apoio ao ensino. Então, por ser um hospital universitário, o que a gente tinha, e aqui eu gosto de falar, que aqui a gente pode entender que é um lado bom disso. O Hospital das Clínicas tinha a presença do professor da universidade, ele era preceptor, ele ficava com os alunos, as aulas eram lá dentro, em campo, treinando, era outro universo que tinha. Então, os professores eram chamados de preceptores mesmo porque eles preceptoravam os alunos. Com a enfermagem, a gente tinha a Cruz Vermelha e a escola de enfermagem. Era outro universo.
E os terceirizados, que era Fundeb, também vestiam a camisa dessa questão mesmo de estar ensinando. A gente não tinha a menor dificuldade em estar treinando, ensinando e orientando. Víamos o hospital, nesta época, tinha particular sim, tinha convênio, porque acabou foi em 2010, mas a gente via o hospital como ensino e pesquisa, porque era assim que estava o tempo todo transitando alunos, o tempo todo com uma população, que eu falo que o Hospital das Clínicas, ele tem um diferencial que o paciente dali, ele não é acolhido em qualquer lugar. A urgência dali, ela é urgência somente ali. Ela não é uma urgência de um hospital de trauma, por exemplo. Porque um leucêmico, ele não é um paciente urgente no João 23. É essa diferencial. Mas ele é um paciente que chega ali numa fase que o tratamento dele, o acompanhamento tem que ser ali. São doenças raras, são doenças de tratamento prolongado. Então, todas essas especificidades, o Hospital das Clínicas abraça. Vocês veem aquelas vans ali, né, ao longo daquela fachada ali do hospital, pacientes que viajam no interior, onde as cidades não têm nenhum tipo de estrutura para poder abarcar isso daí. Também a gente, para lidar com esse déficit que eu falei, que é o grande, né, calcanhar que a gente tem, foi criada a Bolsa de Extensão. A Bolsa de Extensão foi uma muletazinha que foi criada, isso para os mais antigos também, com o intuito de resolver o déficit da enfermagem. Por que da enfermagem? Porque a gente sabe que a enfermagem, em números, é o maior potencial em números, dentro de qualquer hospital. É a única assistência que é 24 horas, então, em números, a enfermagem é maior. Então, foi criada essa bolsa de extensão, onde a pessoa tinha carga horária de 30 horas, ela dobrava a carga horária dela, e ela recebia uma bolsa pela Fundeb no valor de 1/3 do vencimento dela. Então, apesar da carga horária ser de 30, ela fazia 60, mas recebia 1/3. Ah, por que fazia isso? Era uma forma de melhorar o salário. Então, era a ferramenta que tinha. Com isso, foi de 2002 até 2009. Em 2009, chegou o APH. O que é o APH? O APH é o adicional plantão hospitalar. Para quem trabalhava esses anos todos, né, além, não é só pelo dinheiro, eu falo que quem está no Hospital das Clínicas tem esse pertencimento, tem aquele amor que faz e gosta do que faz e faz com garra. Então, além disso, quem ficava 60 horas lá começou com o APH. O APH, o que é? É um adicional plantão hospitalar, só que para nós da enfermagem ele começou um pouco diferente. Você dobrava a sua carga horária, porém você registrava 1/3 dos plantões. Depois, você dobrava, passou um tempinho, você dobrava a carga horária, você registrava 50% dos plantões, e quando foi em 2010, ele virou 1 por 1. Esse APH, ele veio com uma nota, tem um decreto sobre ele, que era para quê? Para resolver o déficit. Então, faltou um funcionário, você ficava, além da sua jornada, para cobrir aquele déficit que já era grande nos hospitais federais. Enquanto isso, começaram-se as discussões, porque esse déficit é absurdo. A falta de hospitais, de dimensionamento de servidores nos hospitais federais, falta de concurso com contratação suficiente para bancar esse número de profissionais. Então, começou a luta dos Sindifes, braço a braço, em Brasília, para quê? Para que resolvesse esse problema. E começou a ameaça velada e depois de que o hospital, nosso hospital, fosse assumido pela empresa brasileira de serviços hospitalares. Para que era uma ameaça? Porque os Sindifes, em toda a estrutura dele, já vislumbrava o que muitos de nós, e a gente tem que assumir, atolado lá no hospital, a gente não via o que a gente ia passar. Porque a gente estava 30 horas semanais, mais 30 horas, 40 horas com os APHs. A gente não participava como a gente participa hoje ativamente. Então, a gente não vislumbrava as coisas que a gente via que iam passar de uma empresa administrando um dinheiro público, mas com funcionários, servidores estatutários dentro de um hospital e querer assumir isso. E assim veio. Em 2013, não teve jeito. Em 2011, a EBSE foi criada.
Em 2013, ela veio para dentro do Hospital das Clínicas. Há pouco tempo nós estávamos lembrando num outro seminário, a EBSERH chegou com uns cartazes de impacto mesmo que eles fizeram. Viemos para consertar o hospital. E isso veio na fala deles, isso doeu muito, doeu mesmo, trouxe adoecimento. Teve pessoas que adoeceram literalmente, fisicamente, pessoas que não quiseram voltar para o hospital, pessoas que queriam aposentar, porque isso estava na fala dos que vinham. Essa chamada aqui foi de um dos seminários que nós fizemos em novembro nos hospitais universitários. Inclusive, eu estou com a camisa, eu amei, que a gente estava discutindo os hospitais universitários frente aos HUs. E a gente encontrou com uma menina, inclusive do Cefet, que ela tinha falado uma coisa comigo. Ela falou, olha, que ela fez o concurso, ela é enfermeira. E ela ia fazer para enfermeiro do Hospital das Clínicas, só que ela desistiu, porque falavam com ela, enquanto ela estava estudando, o seguinte: se você for enfermeira lá no Hospital das Clínicas, pelo UFMG, você vai ser massacrada pelo assédio. Porque você vai chegar lá pela EBSERH, desculpa. Você vai chegar lá, aqueles funcionários do UFMG antigo vão te assediar o tempo todo. Mas a nossa realidade é o diferente. A nossa realidade hoje lá é o contrário, eu pude falar isso com ela. Então a EBSERH chegou e os conflitos aumentaram. Porque era uma empresa, se a gente lê no contrato da EBSERH, no primeiro ano que celebra o contrato, ela tem obrigação de repor a mão de obra. No primeiro ano. E foi feito um dimensionamento, em 2013, bonitinho, feito pelo nosso especialista de escala, Leonardo Gonçalves. E foi feito um dimensionamento do quadro que ela teria que repor. E este quadro nunca foi reposto. Nunca foi reposto. E continuávamos a PHs cobrindo a gente com 30 horas, e continuava aquela loucura, o hospital faltando gente. E a reposição. E nem tinha atualização do contrato. E o contrato aconteceu. Quando foi em 2019, 5 anos de EBSERH dentro do hospital, ocorre uma denúncia de que nós, servidores, fazíamos o APH com a jornada de 30 horas. Foi decisivo a necessidade absoluta do científico ir para dentro do hospital. Por quê? Neste momento, a CGU entrou e começou a vasculhar. Tudo que estava dentro do que era 30 horas, documentação, nossas escalas, a CGU queria ver. E ela falou assim, bom, se eles fazem a PH com 30 horas, eles estão ganhando 2 vezes pela mesma carga. Porque se nós somos concursados para 40 e nós somos aliviados de 10 por causa do decreto 1590, não vou entrar em muitos detalhes não, tá? Por causa do decreto 1590, a gente deixa de fazer essas 10, mas nessas 10 a gente está encaixando a PH. Então, a gente está ganhando duplicado. Então, a CGU orientou que o hospital nos notificasse e que todo esse valor fosse devolvido. Primeira coisa. A segunda coisa, que todo o APH fosse feito somente por quem exercesse a carga horária completa, que é 40 horas. Segunda coisa, que a gente assinasse um termo nos comprometendo a cumprir a jornada de 40 horas. Então, a gente ainda nem sabia quando a gente poderia voltar para as 30. Foi dado um prazo até quando a CGU esteve lá, em outubro de 2019, né? E aí foi dado um prazo para a gente. O Ciendives conseguiu puxar isso aí até fevereiro de 2020, segurando com muita luta, muita assembleia. Criou-se uma comissão, um grupo de trabalho, tá? Que na época foi pela Maristela, que era da coordenação geral. Cristina Del Papa não dormia, estava dentro do hospital noite e dia, ainda segurando junto com a coordenação, Matelane e a Rafaela. E a gente ficava. E nós tivemos que fazer o seguinte, ter que adequar o decreto 1590 de 95, que é o decreto que fala sobre as 30 horas, porque lá fala que a jornada de 30 horas ela é factível desde que ela seja cumprida em jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais. E é este o resumo da ópera. Então, para que o pessoal do noturno continuasse com o direito às 30 horas, o Ciendives teve que ir em todos os plantões da noite
consultando um por um e vendo quem queria ficar de 19 a 1 e de 1 a 7 da manhã, para que a gente fechasse as escalas, para que essas pessoas não perdessem 30 horas. E aí a gente conseguiu fechar as escalas. A gente conversou com a pessoa para tentar montar setores, mais ou menos só com a RJ1. As pessoas tentaram, depois deram para trás, falaram que não era aquilo que queria. Aí veio a pandemia, aí veio o prazo final, aí veio a falta de EPIs dentro do hospital. Sindifes de novo chamado para reunir, porque o hospital só tinha EPIs para as unidades de terapia intensiva. Sindifes doou face shields, doou máscaras para que o hospital conseguisse atender essa pandemia. Sindifes entrou com uma ação para os trabalhadores com comorbidades, para que eles fossem afastados, né, durante a pandemia. E aí veio o caos mais ainda no hospital, porque eu só posso fazer APH se eu tiver 40 horas. Então, reduz o número de APHs. O pessoal do ambulatório, que é um pessoal um pouco mais velho, que foi com idade, saíram. Então, assim, o déficit no hospital foi assustador. Nós não conseguimos ganhar, né, a ação que nos aumentava a insalubridade neste período. A EBSER fez um plano de ação, como ela também não conseguiu os 40% da insalubridade, ela fez um plano de ação de contratar, via processo seletivo emergencial, trabalhadores onde ela pagava os 40% e esses trabalhavam na pandemia. E assim foi o Hospital das Clínicas nesse período. Mais conflito, mais diferenciação. Por quê? Nós, fazendo 40 horas, funcionário antigo, ganhando um salário menor, que o salário da EBSER é maior, porém eles em conflito porque querem nossas 30 horas. E a gente quer isonomia com o salário deles. Então, assim, ficava essa briga e sempre a acusação de que os científicos não estão fazendo nada. E a gente falando, gente, são regimes diferentes, mas estamos no mesmo local fazendo as mesmas coisas. Então, nessa hora, a gente tem que estar convencendo de que a luta é igual. Então, vai uma saúde do trabalhador lá na figura do perito, ele não pode dar uma periculosidade para quem mexe com radiação e me manter com 10% de insalubridade, igual o nosso faz aqui e mantém desse jeito. Mas até se convencer que a legislação nossa do estatutário é diferente, quem está trabalhando lá na radiação sou eu, e assim eu estava. Então, tudo isso torna o Hospital das Clínicas um setor muito difícil de você fazer essa defesa que nós fazemos enquanto científicos. E aí, nesse borbulhão de coisas, o que eu comecei a fazer? Eu assumo que eu era uma pessoa, antes de estar na direção dos científicos, eu era uma pessoa que nos grupos eu criticava esse sindicato e eu falava, povinho que só faz nada. E soltava os áudios lá, tipo podcast. E aí, o que eu comecei a fazer? De repente, me chamaram para trabalhar. Aí, o primeiro gestão, eu virei saúde do trabalhador. E aí, eu não dei conta de montar nada enquanto saúde do trabalhador dentro do hospital, porque as demandas lá não param. O celular da gente não para. É um céu, para não falar outras palavras. E aí, o que eu comecei a fazer? Agora eu estou com coordenação geral, mas se eu tivesse que fazer alguma coisa que não fosse no hospital, não dá tempo. É o tempo todo chama. E o que é aparentemente simples, lá no hospital não é simples. Por exemplo, aqui no campus tem o feriado que se emenda, tem ponto facultativo, os científicos têm que lutar para que o ponto facultativo lá valesse com folga. E nós trouxemos essa discussão para cá. E aí a diretoria, né, na figura da EBSER, mandou um recado para a nossa pró-reitora. Olha, no dicionário, a definição de ponto facultativo é facultado à gestão. Questionando. Aí nós perdemos esse direito. Nós trouxemos a discussão de novo. Porque a gente não pode, embora RJU está em locais diferentes, ter tratativa diferente. Então, reconquistamos o direito do ponto facultativo. Então, enquanto sindicato, nós temos esse direito agora, nós resgatamos. Então, ponto facultativo aqui lá, só que ele lá, como a gente não pode tirar no dia, porque a unidade especial, ela não para, a gente tem ele diminui a nossa carga horária.
Então, já pulei um monte de coisas aqui, porque tem muita coisa que o Sindifes fez. E, assim, eu mordo minha língua do que eu falava antes, porque eu não tenho mais o que falar em relação ao que já mudou. Temos muito o que mudar? Temos. Atualmente, a nossa briga agora é pelo quê? Pelas 30 horas. Porque depois que a CGU esteve lá, nós fizemos uma greve. Ano passado, setembro, né, de 2023, fizemos uma greve interna, foi com apoio do sindicato, mas o resto do campus não foi, porque é uma causa somente nossa, pelo retorno ao direito das 30 horas para o noturno e pelo direito a fazer o plantão de 12. Para que a gente acabasse com a greve, assim, lembra que a greve estava gerando muitos danos no hospital? A nossa reitora fez o seguinte ofício, que era possível praticar a jornada plantão de 12 horas à noite, primeiramente, até a manifestação do MGI, que é o Ministério da Gestão e Inovação. Por quê? Plantão de 12 na escala 12 por 60. Porque se o decreto fala que tem que ser só jornada de 6 horas, se o pessoal estava naquele horário da madrugada, então o plantão de 12 por 60 não estava proibido. No ofício dela, ela fala que é permitido até a manifestação do Ministério da Gestão e Inovação, porque este Ministério da Gestão e Inovação, naquele período, ele já estava devendo uma jornada única para os hospitais universitários. Por que eu falo que esse ganho do acordo de greve, agora das 30 horas e dos 12 por 60, nós somos pioneiros e a gente vai cobrar... Oi? Hora fixa. É porque o tempo aqui, nós vamos cobrar ele assim, ferrenho, porque nós somos o único hospital universitário do país que a CGU veio e cortou o plantão de 12 na jornada de 30, que é o plantão 12 por 60. E falou que ia fazer isso em outros, mas manteve no nosso. E a gente só recuperou esse direito, tirando o pessoal do plantão da madrugada, com o ofício da reitora. E o ofício dela fala que ia ter deliberação do MGI. Então, o MGI tem que cumprir, né, o restante do acordo, aprovar no plantão 12 por 60, é isso? Aprovar no plantão 12 por 60, para a gente ter realmente essas 30 horas, que é nosso direito, que a gente não vai abrir mão. Outra coisa que o Sindifes fez maravilhosamente nos cabe orgulho, e também foi só, infelizmente, né, porque a gente tem que melhorar para todo mundo. A gente participou nesse seminário agora em novembro e teve as companheiras também que tiveram nos hospitais universitários, foi a implantação da hora ficta. Por quê? A hora ficta, na verdade, eu não vou entrar no detalhe dela, né? Mas é uma hora que o trabalhador noturno ganha por cada plantão de 12 horas que ele tem. Isso aí nós aprendemos com a concorrência. A cada plantão de 12 horas, a pessoa ganha 1 hora. No somatório dos minutos, ela ganha 1 hora. 10 segundos. 10 segundos e no final. E no final dá 10 minutos. Então, o que acontece? 12 plantões dá o quê? 1 hora de folga. Então, o que acontece? Qual que era a dificuldade de se cumprir isso? O governo deu prazo, o acordo foi assinado. Só que até nesse seminário, a gente viu que a dificuldade era o quê? A parametrização do tempo. Já não estava na mão do governo isso. Então, nós discutimos lá que tinha que ter, porque os ajustes dos relógios, eles fazem leitura administrativa. O relógio lê 6, o relógio lê 12. Lá, a gente tem, quem faz plantão de 12 horas, a gente tem que fazer um cálculo, multiplicando por 8. É uma loucura, porque ele não faz essa leitura de 12 horas. Então, em várias reuniões que a gente teve, que nós tivemos, a gente ia ter que ficar o quê? Bem que refém das chefias 99,9% EBSER. Porque o ponto da EBSER, ele já faz essa leitura. A pessoa trabalhou 12 horas à noite, ele lê 13, então ela já ganha 1 hora de folga. Ele já faz, é aumento. O nosso não fazia isso. Então, o Sindifes, em conversa constante com a pró-reitoria aqui no hospital, já estou finalizando, tá? Em conversa constante, conseguiu fazer isso.
fazer com que o relógio, a cada plantão, ele faça essa leitura, a cada plantão de 12, ele compute automaticamente essa hora. E, para além disso, quando a pessoa fizer uso dessa folga, ele continue calculando, além dele subtrair essa folga, ele vai continuar calculando as outras horas. Então, as chefias lá não vão precisar de fazer nada e a gente não vai ficar refém, porque é meio que refeito. E uma outra coisa que foi otimizado é o direito à folga quando a gente faz preventivo de câncer. Outro dia eu falei para alguém que ainda não viu isso, nós aprendemos também isso. E está lá na folha de abono de ponto, foi um ganho do Sindifes também. Né? Quem faz exame preventivo de câncer tem direito à folga, faz a folha de abono e já tem esse código lá, exame preventivo de câncer. Todo servidor federal tem direito a até 3 dias de abono por exame preventivo de câncer. Seja mama, seja colonoscopia, seja próstata, tá bom? Tá lá na folha de abono. É novidade, graças aos científicos, adoro. Então, ok. Então, para vocês que são aqui, a folha de abono, ela foi versão atualizada. A folha de abono de bordo, todo mundo conhece? Ela foi versão atualizada. Então, vocês vão pegar a versão atualizada que está no site da ProRH, e aí vocês vão bater naquelas justificativas lá. Está lá, exame preventivo de câncer, tá? Próstata, o que for. Se tiver, é do dia, eu fiz o exame de manhã e trabalhei à noite. Ele é 24 horas de folga. Então, vocês anexem o pedido do exame, a data do exame, faz a folha de abono e tem direito a um dia inteiro de folga, até 3 dias no ar. Então, aqui eu encerro com vocês, falando que somos pioneiros da hora ficta, pedindo desculpa que não deu para falar quase nada, e agradecendo a presença de vocês e o carinho. Obrigada.